Meu prazer, meu nome é Gabriel, site Pentagon, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos de perguntas e respostas, dessa vez o tradicional gravado, beleza? Caso não responda a sua pergunta, manda aqui embaixo nesse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do canal a sua dúvida, que geralmente eu respondo de forma mais simples por texto e tento uma vez por mês gravar esse tipo de vídeo respondendo a dúvida aí do pessoal, beleza? Beleza? Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente vai ter é de uma seguidora chamada Patrícia. Ela diz que, é uma mulher que tem seios muito grandes e que acabou tendo um problema de postura. Como é o vídeo de hipercifose, eu entendi que ela estava falando disso, beleza? E na verdade não foi uma pergunta, foi mais um comentário falando de que não sabe o que fazer. O conselho que eu daria para mulheres é o mesmo que eu daria para homens que vai ter hipercifose, correto? Você vai ter que fortalecer os músculos que precisam ser fortalecidos, né, de acordo com a especificidade de cada um. Geralmente, é basicamente costa superior, trapézio, romboides, deltoide posterior e tudo que está na região, né, superior aqui do nosso torso, da parte de trás. Como, pelo que eu entendi, é uma pessoa que não treina, eu não acho que vai ter tanto encurtamento de peitoral assim, mas pode estar presente, então acho que o alongamento também se faz muito importante. Mas não vai ter grandes diferenças, tá? Mas por que isso acontece? Que eu acho interessante. Quando você tem uma carga anterior, né, é lógico que você vai ter o quê? O tempo todo um braço de alavanca tentando te puxar para baixo. Então você vai ter que ir contra essa tendência de movimento que está ali o dia inteiro, a partir do momento que você está sentado ou em pé, como? Com o fortalecimento de costas. Então eu acho que é até mais importante, tá? Para ser muito sincero, do que simplesmente uma pessoa que não tenha tanta carga anterior, vamos dizer assim, tanto homem quanto mulher, sabe? Mas, infelizmente, acaba que o pessoal não vai treinar porque acha que vai diminuir o tamanho e vários outros mitos aí relacionados às mulheres treinando, tá? Mas é muito importante, sim, o fortalecimento das costas, principalmente nesse caso, para evitar aí uma coisa que é muito comum, que é a hérnia de disco, né? Acontece na região cervical, de mulheres que têm seios grandes. Até tem a cirurgia de redução que o pessoal às vezes opta. Mas assim, se a pessoa não quiser ir para esse lado, claro, é um procedimento invasivo, estético e tudo mais, o fortalecimento sempre é legal, sempre é importante, sempre vai ajudar. Essa pergunta do meu brother aqui, Rodrigo, está sempre aqui no canal, e ele perguntou, fugindo um pouco do assunto do vídeo em questão, não tem problema nenhum, se eu acho que é bom escolher 2 exercícios por agrupamento muscular, tipo supino em desenvolvimento, ou seja, grandes amplitudes de movimentos e compostos, e progredir de maneira linear neles, ao contrário de ficar treinando fazendo isolamento. Eu acho isso não só bom, como é o correto, é o que todo mundo deve fazer. Inclusive eu dei uma resposta aqui, espero que ele tenha entendido, que eu fiquei muito animado com essa pergunta, porque sim, é isso que eu sempre falo aqui no canal. Para iniciantes, cara, movimentos compostos com vários grupos musculares e grandes amplitudes de movimentos, e faz um progresso linear sem complicação. Você tirar o supino de 3 de 5, de 10 quilos para fazer 3 de 5 com 80 quilos, você vai ter ganhos astronômicos. Enquanto se você tirar o seu voador, né, na polia de 3 plaquinhas para 5, não vai acontecer nada. É muito difícil você aumentar a carga. É um exercício que trabalha só o peitoral, ou seja, só um grupo muscular. E é um tipo de exercício que, em função das amplitudes de movimento, das alavancas, de onde está vindo a resistência, é muito difícil de você usar muita carga. Você nunca vai ver alguém usando 10 plaquinhas lá, 10 quilos, não sei, em um exercício voador, porque não dá, a natureza dele não permite, entendeu? Já um exercício composto, com vários músculos trabalhando juntos, que você só colocar peso, é só você passar uma anilha ali, é muito mais simples de ter progresso. Então são vários fatores, sem falar de que nós somos naturais, né? Ou seja, o nosso corpo quer trabalhar da forma que a gente geralmente trabalharia na natureza, ou seja, movimentos compostos com grandes amplitudes de movimentos. Então assim, faz muito sentido, é o melhor caminho, na minha opinião, é o único caminho para quem é natural e quem quer ter uma hipertrofia interessante, tá? Então sim, ficar mais forte é o caminho para o natural obter hipertrofia. Como que a gente faz isso? Através desse tipo de movimento composto. Tem problema fazer um isolamentozinho? Não tem, tá? Mas saiba que ele não vai ser o que vai estar liderando seus ganhos, sabe? A sua hipertrofia, ele não vai ser o principal, tá? É como se fosse só a cereja do bolo para não permitir desequilíbrios musculares, não ter problemas de postura, sabe? Às vezes os seus exercícios compostos faltam um pouquinho de trabalho de romboide, de deltoide posterior, aí você faz ele separado, tá? Mas só ter ciência disso. Os dois têm o seu papel, mas se eu fosse falar o mais importante, seria sim os movimentos compostos. Uma pergunta do brother Matheus Almeida, ele falou: o que eu acho das variações de remadas unilateral se eu uso com frequência? Eu gosto muito, acho que elas são muito boas, mas eu não utilizo com uma frequência tão grande por um simples motivo de não ter equipamento para isso. Eu tenho um halter carregável, está distante aqui, mas ele já apareceu bastante nos meus vídeos, tem foto dele lá no Instagram e tudo mais, que eu uso. Só que como eu tenho só 2 anilhas de 5, 2 de 4, 2 de 3,
eu tenho um limite de carga e eu chego nele muito facilmente para séries de 10 e tudo mais, então eu acabo não utilizando tanto. Às vezes eu uso por umas 3 semanas e volto para os outros. Entretanto, né, pessoa que tem acesso a uma academia com vários halteres, com várias cargas, ou se você tem 2 carregados e tudo mais, é muito legal, tá? É algo que eu pessoalmente faria toda semana, ou uma semana sim, uma semana não, porque é muito bom para evitar esse tipo de diferença, né, entre os dois lados, mas não só além disso é bom para recuperação, né? Afinal de contas você não vai fritar a lombar tanto quanto seria uma remada curvada ou outro tipo de variação. Então tem esses dois benefícios aí que acaba sendo bem interessante. E não só isso, você pode ir muito pesada nelas, não quer dizer que só porque é um lateral você vai fazer levinho. Não, cara, costas aguenta muita coisa. Então se você fizer o chamado croc row, que é um tipo de remado no lateral apoiada no banco, que você se dispõe a utilizar um pouquinho do resto do corpo, né? Dá aquela roubada para fazer, por exemplo, 30 repetições com 40, 50 quilos, você precisa de dar uma roubadinha às vezes, né? Então, assim, uma vez por mês o pessoal coloca croc row no treinamento, aí vai até falhar, continua depois de falhar, e é um tipo de treinamento assim com a questão de choque, né, no seu músculo, volume super alto, alta intensidade, que de vez em quando pode ajudar e só é possível fazendo de forma lateral com altas cargas. Enquanto eu estou olhando aqui nos comentários do canal, eu queria lembrar todo mundo que pediu os vídeos sobre fortalecimento de tendão, que ele já saiu, o link vai estar aqui na descrição, você pode dar uma olhada aí no canal, tá? Foi extremamente pedido, um dos vídeos mais pedidos recentemente aqui no canal, então dá uma olhada lá. O Michel perguntou no meu vídeo sobre treinamento de transverso do abdômen, quantas vezes fazer o vácuo por semana, imagino, né, os séries, e por quanto tempo? Isso aqui, cara, como sempre, eu tenho um vídeo falando só respondendo essa pergunta, como escolher séries e repetições. Não existe número mágico, existe o que você consegue, quando e como você vai progredir. Então, você vai fazer um número de vezes por semana, que vai permitir você ter ganhos, ao mesmo tempo que você recuperar. Você vai escolher um número de séries que vai permitir você performar bem durante certo período de tempo, sem chegar sempre à falha, e o número de repetições que trabalha o músculo sem destruí-lo, que também permita você fazer até o final. Ah, isso é muito difícil. Então a gente vai pensar, sei lá, 3 séries de 15 a 30 segundos, 3, 4 vezes por semana. Esse número, na verdade, não importa. O que importa é que seja um número razoável, que seu corpo consiga, o suficiente para gerar dano, mas o suficiente para o seu corpo recuperar várias vezes por semana. De preferência entre 2 e 4, que é onde a ciência costuma mostrar que vale a pena treinar. Menos disso não gera adaptação, mais disso é perda de tempo. Você vai ter a mesma adaptação fazendo 6 vezes do que quem faz 3, dependendo do grupo muscular. E especificamente do transverso do abdômen, tá? O que muda em comparação a outros grupos musculares? É um músculo que fadiga menos, é um músculo que consegue trabalhar mais e mais vezes por semana. Então esse sim, em específico, você pode trabalhar mais vezes por semana, porque você não vai ter problema de fadigar, você não vai ficar dolorido, então não tem problema. Vai depender mais de quanto você aguenta, tá, do que tudo mais. Só que, claro, você tem que progredir. Então não adianta fazer 5 séries de 1 minuto, se na semana que vem você não conseguir fazer mais do que isso. Tem isso em mente. Recebi uma pergunta do Henrique, que ele não consegue passar da terceira barra, na terceira repetição. E qual que é a dica? A dica é você ficar mais forte, de maneira geral. Aí, como você pode fazer isso? Existem diversas formas. Você pode simplesmente colocar no seu treinamento que você vai fazer 3 séries de 3 e na semana que vem tentar adicionar uma repetição, fazer 3 séries de 4 repetições. E aí na próxima você pode conseguir ou não. Se você não consegue, faz de novo 3 séries de 4. Na outra, tenta 3 séries de 5, entendeu? Esse é o progresso linear comum. Agora, o que você poderia fazer também? Existe uma estratégia chamada Greasing the Groove. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, mas eu vou resumir rapidamente. Você vai várias vezes ao dia fazer um estímulo que é bem pequeno, mas que vai se somar em alto volume no final do dia e no final da semana. No seu caso, você falou que consegue fazer 3 repetições. Imagino que a primeira seja razoável, a segunda já é um pouco difícil e a terceira é o máximo. Então, você basicamente poderia colocar uma barra na sua porta ou achar algum lugar na sua casa que você consiga fazer e vamos supor que a cada 2 horas você faz uma repetição. Não é o suficiente para cansar, correto? Mas também não é o suficiente para destruir o seu corpo. Só de você fazer isso, vamos supor, 8 vezes, né? Então ao longo de 16 horas, você já fez 8 repetições, que é mais do que as 3 que você consegue de uma só vez. Multiplicado por 5 ou por 7, olha o tamanho do número que você consegue chegar sem cansar demais e sem chegar à falha, o que é o mais importante. Tá? Você não chegando à falha, você consegue trabalhar cada vez mais e com o passar do tempo, vamos supor daqui a 1 mês fazendo isso, se você for tentar fazer uma série até a falha, provavelmente você vai conseguir uns 10, uns 12, tá? Porque esse volume foi acumulando.
É uma estratégia, assim, assiste o vídeo lá falando só sobre isso e aí você considera se vale a pena colocar na sua rotina ou não. Essa é uma pergunta muito interessante do VM. Se depois que ele tiver voltado normal a hipercifose, no caso, cifose todo mundo tem, hipercifose é o problema. Eu teria que continuar fazendo os exercícios ou não vai precisar? Os mesmos exercícios com a mesma quantidade e atenção, não. Mas você sempre vai ter que fazer alguma coisa, porque se você teve esse problema, o seu estilo de vida leva você a ter uma tendência a ter esse problema. Provavelmente você fica muito tempo sentado, muito tempo no computador e tudo mais. Então, assim, você sempre vai ter que ter cuidado com isso enquanto você mantiver o seu estilo de vida, correto? É o meu caso, eu resolvi esse problema da hipercifose tem muitos anos, mas até hoje eu faço um tanto de Facebook, faço um tanto de treinamento de costas. Por quê? Porque eu trabalho sentado, eu estudo sentado. Então, assim, não tem jeito de eu mudar o meu estilo de vida por enquanto, para ficar mais tempo em pé, numa postura mais interessante. Então, tem que compensar de alguma forma. Como? No treinamento. Se eu demole e parar de fazer isso, o problema volta sim, tá? Então, isso vale aí a atenção para todo mundo que tem algum tipo de problema de postura. Uma outra pergunta do brother Matheus, se pendulum row teria um foco maior em costa superior ou não. Eu tendo a falar que sim, mas depende da forma. Se você fizer uma forma bem estrita, com as costas paralelas ao chão e trazer a barra, né? E trazer a barra no começo aqui do seu abdômen, mais ou menos, né? Entre o peitoral e o abdômen, vai ter um foco enorme nas costas superior, bem interessante, tá? Aí se você fizer uma forma mais roubada, elevando mais o torso, trazendo a barra mais ou menos até o umbigo, aí eu imagino que vai ter um pouquinho mais latíssimo. Mas não é tanta coisa assim para falar com exercício de isolamento, não. É só mais um cuidado aí de como você vai fazer o exercício. Mas, de maneira geral, eu diria que sim. Recebi uma outra pergunta falando o seguinte: se deve descer a barra no supino até encostar o peito, pois a pessoa fala que o cotovelo passa do nível das costas ficando muito abaixo. Isso pode sobrecarregar o cotovelo ou não? A resposta é sim. Você não só pode encostar a barra no peito, como você deve, tá? Se você quiser fazer um exercício parcial, parando na metade, eu recomendo você fazer o floor press ou o supino dentro de um rack e utilizar os pinos, tá? Porque quando você para, né, durante o movimento e retoma, essa tensão que é gerada pelo seu músculo, o músculo começou a alongar, parou e começou a contrair, essa tensão tem que ser descarregada em algum lugar. E para onde vai? Para os seus tendões e para os seus ligamentos, tá? Para o seu tecido macio. Isso, com o passar do tempo, pode gerar irritação, pode gerar inflamação, pode gerar dor e pode gerar lesão. Então, quando você fala que você está passando o cotovelo das costas e gerando problema no cotovelo, na verdade é o contrário. Quando você para no meio da repetição, a tensão que está sendo gerada pelo seu músculo começou a alongar, parou e começou a contrair, isso vai para algum lugar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Vai ser os outros tipos de tecidos. Tá? Então isso pode gerar problema no cotovelo. Não tem relação nenhuma entre o alinhamento do seu cotovelo com o seu corpo e a tensão gerada nessa articulação. Por quê? Porque quando você está passando aqui do peitoral, vamos dizer assim, quem está gerando esse movimento é o peito, tá? Você estaria gerando no cotovelo se você estivesse realizando esse tipo de movimento, que não ocorre nessa parte do movimento, tá? Então, quem quer que tenha te falado isso não entende de cinesiologia, não entende de anatomia, não entende de biomecânica. As pessoas poderiam, se for um profissional, tem que voltar para a faculdade. Se não for, eu acho que a gente tem que olhar as credenciais dessa pessoa aí, tá? Não faz sentido. Agora, se a pessoa está tendo algum tipo de desconforto no cotovelo ao realizar o supino, provavelmente está ligado a uma fraqueza no braço da pessoa, muito mais do que qualquer outra coisa. Então aí qualquer exercício de composto de empurrada vai irritar, tá? Então você tem que pensar em variações que vão tirar o peso e a carga do cotovelo. No caso, seria evitar a parte superior do supino, não a parte abaixo, tá? Olha que curioso. Ou você vai fazer o seguinte, você vai pensar em uma abordagem maior no seu treinamento para fortalecer os tendões e ligamentos que trabalham nessa região. Então você vai ter que fortalecer os tendões e ligamentos do seu bíceps e do seu tríceps. Como que a gente faz isso? Assiste o vídeo lá sobre tendões, tá? Mas sempre encoste a barra do supino no peito, tá? Se você não quiser fazer isso, novamente, vai nas outras variações. Supino com bloco, supino no rack, o floor press, tá? Tem outras formas de a gente fazer isso. Mas assim, não faz sentido, isso aí é puro mito, é pura bobeira, inclusive. Se fosse... imagina o seguinte, cara, existe todo um esporte baseado em fazer supino. Você não concorda comigo que, duas coisas, a organização quer o melhor para o seu atleta, então ela vai fazer o exercício da forma correta, primeira coisa. Segunda coisa, o atleta, ele não quer o melhor para a sua saúde? Se fosse um exercício que estaria destruindo o cotovelo dele, ninguém ia competir no esporte, não ia ter pessoas fazendo supino com 300 quilos, tá? Então assim... tem que tomar muito cuidado com as informações, tá? Vamos aprender a fazer o movimento com quem trabalha com isso. Eu acho mais interessante, na minha opinião. Se eu quero aprender, né, a
fazer um plié, eu vou perguntar para a bailarina, eu não vou perguntar para o jogador de futebol. Mas se eu quiser aprender a chutar bola, eu vou lá no jogador de futebol, entendeu? Eu acho que é mais interessante. Aliás, eu perguntaria para os treinadores dos respectivos, né? Acho que faz até mais sentido. Beleza, pessoal? Esse vídeo que eu trazer hoje, espero que tenha tirado umas dúvidas bacanas aí, que dá para ajudar o pessoal que mandou e você também que está assistindo. Qualquer coisa já sabe, pode mandar aí embaixo, deixa aquele joinha, deixa dar uma olhada no canal para mais de 500 vídeos. Tô ficando por aqui, se você assistiu até aqui, muito obrigado.